A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo-aula. Estamos trabalhando aqui a quarta apostila. A matéria é a História da Igreja 3. Paramos o vídeo anterior na página 250. Na página 251 nós damos sequência com o mesmo tópico. Aula 2.1. Consequências da Reforma Zwingliana. Lembrando que Zwinglio foi o reformador suíço. 1. Casamento de monges e freiras. 2. As taxas de batismo e sepultamento foram abolidas. 3. A missa foi abolida. 4. Os ofícios passaram a ser oficiados em alemão. 5. O sermão se tornou o centro do culto. 6. A jurisdição episcopal foi abandonada. 7. As imagens e relíquias foram eliminadas. 8. A ceia começou a ser oferecida em ambas as espécies. 9. Foi estabelecido um sistema de educação pública geral sem distinção de classes. E 10. Desaparecimento das doutrinas e cerimônias características da velha ordem. Durante a Reforma Suíça, o Papa não interferiu devido à importância política da Suíça nas guerras. Assim, a reforma foi propagada por vários cantões da Suíça. Outros cantões caracteristicamente católicos resistiram às ideias de Zwinglio. Devido a essa resistência, Zwinglio propôs o uso de armas para atacar essas regiões católicas. Ele reuniu Zurique para o combate, quando em 15 de outubro de 1531, 5 regiões católicas reuniram um exército com 8.000 homens e atacou Zurique de surpresa, cujo exército, na liderança de Zwinglio, contava com um exército de apenas 1.500 protestantes. No combate, Zurique foi derrotado e Zwinglio foi assassinado. Seu corpo foi esquartejado e depois queimado em uma pira de esterco. Na paz que se seguiu, cada cantão teve o direito de tratar seus assuntos religiosos internos. A partir daí, o protestantismo ficou estabelecido em várias regiões e o catolicismo em outras. Na igreja em Zurique, Henrik Bullinger substituiu Zwinglio e o movimento reformador na Suíça seria continuado e desenvolvido por outro reformador, João Calvino. Encerramos a página 251. Pulamos para 253, lição 3, a reforma radical. Falamos do ano de 1525 a 1580. A reforma ressurgiu no norte da Suíça como uma reação à posição conservadora de Zwinglio quanto ao batismo. Na cidade-estado de Zurique, assim como em outras partes do mundo cristão, o costume era batizar o recém-nascido quando ele passava a ser considerado membro da igreja. Os proponentes da reforma radical foram contra a união da igreja com o Estado e afirmavam que a condição para ingressar na igreja era uma decisão pessoal. O batismo infantil deveria ser rechaçado, a igreja e o Estado deveriam se separar e a fé cristã era, em sua própria essência, deveria ser pacífica. Conhecida também como a ala esquerda da reforma e a terceira reforma, a reforma radical, surgiu em Zurique, já que lá havia um grupo de crentes leitores assíduos da Bíblia que tentaram convencer sem êxito Zwinglio a tomar medidas mais radicais de reforma. Essa insatisfação gerou um movimento formado basicamente por trabalhadores da cidade e do campo. Os principais movimentos da reforma radical foram os anabatistas, os menonitas, os uteristas, os místicos e os socinianos. Lição 3.1, os anabatistas.
rebatizadores. Essa ideia surgiu da oposição daqueles que discordavam do batismo infantil e pregavam que o primeiro batismo não era válido porque não havia base escriturística para o batismo infantil e que, portanto, somente depois de confessar a fé que a pessoa deveria ser batizada. Conrad Grebel, membro de uma família nobre e formado nas universidades de Paris e Viena, é considerado o fundador do movimento anabatista suíço. Grebel e Felix Manz, outro líder anabatista, promoviam reuniões de estudos bíblicos e em 1525 propuseram em prática o que defendiam acerca do batismo. O próprio Grebel foi batizado e muitos outros também. Algumas crianças recém-nascidas não foram batizadas e essa atitude provocou uma forte oposição das autoridades de Zurique, que ordenaram que eles parassem de promover reuniões de estudo bíblicos e que as crianças fossem batizadas. Os simpatizantes do movimento anabatista foram para uma cidade próxima de Zurique, Zolliken, onde nasceu a primeira igreja anabatista livre do estado. Em março de 1526, o Conselho de Zurique ordenou que toda pessoa que fosse rebatizada seria condenada à morte por afogamento. Um dos líderes do movimento, Felix Manz, foi o primeiro mártir anabatista que morreu em 5 de janeiro de 1527. Os territórios, tanto católicos como protestantes da Suíça, empreenderam grande perseguição aos anabatistas que foram mortos por afogamento, queimados ou com a espada. O número de mártires foi grande e muitos dos perseguidos emigraram para outras regiões como a Alemanha e a Áustria. Encerramos a página 253, página 254. O número de mortos foi estimado entre 4 e 5 mil. Em 1531, o movimento não existia mais em Zurique. Nos países evangélicos, os anabatistas não foram tratados como hereges, que era um crime religioso, mas como rebeldes, que era um crime civil. Em Estrasburgo, na Alemanha, o movimento anabatista era forte. Muitos líderes se abrigaram nessa cidade, onde havia uma certa medida de tolerância. Além da Alemanha, os anabatistas se instalaram na Morávia, onde fundaram várias congregações. Havia muitas divisões entre os anabatistas moravianos devido a algumas questões, como por exemplo, o relacionamento entre a igreja e o Estado. Os anabatistas também fundaram congregações na Suíça, Palatinado, Frísia, Prússia, Polônia e Holanda. Os anabatistas foram os pioneiros do cristianismo moderno e alguns de seus principais ensinos foram: 1. Discipulado, relacionamento íntimo com Jesus. 2. Amor expresso no pacifismo e na vida comunal cristã. 3. Visão congregacional da autoridade da igreja. As decisões cabiam a todos os membros. As questões doutrinárias não eram interpretadas por tradição dogmática ou por um líder eclesiástico, mas pelo grupo formado pelos membros locais. 4. Separação entre igreja e Estado. A igreja é distinta da sociedade e os cristãos, como pessoas livres, não podem ser forçadas a nada. 5. Rejeição ao batismo infantil. O batismo só pode ser ministrado aos adultos convertidos. O conceito de igrejas livres influenciou os puritanos separatistas, batistas e quáqueros. Com o decorrer do tempo, os descendentes dos anabatistas perderam as características originais e passaram a ter um estilo de vida simples e pacato. Vamos agora, aula 3.2, os menonitas. Na Holanda, um ex-sacerdote da igreja romana, Menno Simons, aceitou as ideias anabatistas e assumiu a liderança do movimento nesse país. Simons oficializava o batismo jogando água sobre a cabeça dos adultos que haviam professado a fé cristã.
Os anabatistas holandeses, para evitar o estigma do nome Anabatista, adotaram o nome de irmãos. Depois da morte de Menno Simons, os irmãos passaram a ser conhecidos como menonitas. Apesar de seu pacifismo, os menonitas foram considerados subversivos pelas autoridades porque se negavam a participar da vida comum da sociedade, particularmente no que se referia a portar armas. Perseguidos, eles emigraram para a Europa Oriental, particularmente a Rússia, onde outros foram para a América do Norte. Mesmo nesses lugares onde o serviço militar era obrigatório, eles tiveram dificuldades e imigraram para a América do Sul, nos séculos XIX e XX, onde havia territórios em que podiam viver em isolamento relativo do resto da sociedade. A imigração menonita para a América Latina começou logo após a Primeira Guerra Mundial. O México, Honduras, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil foram alguns dos países que receberam milhares de menonitas. Em 1930, um grupo de menonitas russos imigrou para Santa Catarina e por volta de 1964 havia mais de 4.000 menonitas espalhados ao sul do Brasil e na região central. Em São Paulo existe uma próspera comunidade menonita. O Seminário Evangélico Menonita de Teologia, mantido por menonitas uruguaios, treina e prepara professores para muitas colônias menonitas sul-americanas, além de missionários para o trabalho na América Latina. Além disso, eles têm projetos educacionais e sociais na Argentina, Colômbia e Porto Rico, além de um programa de rádio na América Central e de muitas livrarias no Brasil. Hoje os menonitas são o principal ramo do velho anabatismo do século XVI e continuam insistindo no seu pacifismo e se dedicando principalmente ao serviço social. Lição 3.3, os uteritas. Namorável, os anabatistas fundaram uma forma duradoura de comunidade econômica chamada de, deixa eu pegar aqui o nome que é alemão, Bruderhof, uma comunidade de cristãos que seguiu o modelo das primeiras comunidades apostólicas. Eles criaram uma ordem social comunista e foram perseguidos por terem abolido a propriedade privada de maneira a terem todos os seus bens em comum. Essa comunidade ficou na liderança de Jacob Utter, que lhe deu uma firme organização econômica. Utter morreu em 1536, quando deixou a Irmandade Uterista tão bem organizada que puderam manter sua ordem comunista até 1622 na Moravia e 1685 na Hungria. Nos Estados Unidos eles estão desde 1874, onde na cidade de Dakota do Sul existem alguns grupos uteristas. Lição 3.4, os radicais místicos. Caspar Schwenkfeld deu origem a um movimento que menosprezava as cerimônias da igreja e se inclinou para o misticismo, crendo numa direção interior do Espírito Santo. Os seguidores desse movimento começaram a enfatizar a experiência subjetiva, que passou a ter para eles um valor normativo. Encerramos a página 255, na página 256, lição 3.5, os radicais socinianos. Lélio Socini, ou Socinius, atraído ao antitrinitarismo, desenvolveu a ideia de que Cristo deve ser adorado como homem que obteve a divindade por sua vida superior. Sua morte foi um exemplo de obediência que Deus deseja de seus seguidores. Os socinianos são os precursores dos modernos unitarianos e espalharam-se pela Holanda e Inglaterra e daí para a América. Encerramos a página 256, página 257, nós entramos agora com a reforma calvinista, lição 4.
João Calvino foi o líder da segunda geração de reformadores. Nascido em Noyon, ao norte da França, em 10 de julho de 1509, pertencia à classe média da sociedade. Calvino entrou na Universidade de Paris aos 14 anos, onde estudou humanismo e conheceu as ideias protestantes. Em 1528, com menos de 20 anos, recebeu o grau de mestre em artes. Após sua formação, seu pai o enviou para a Universidade de Orleans a fim de estudar advocacia. O movimento da Reforma despertou o interesse de Calvino pela causa que o levou a se identificar com a causa protestante na França e a abandonar a Igreja Romana. Por volta de 1533, por colaborar com Nicolas Cop, reitor da Universidade de Paris, na elaboração de um discurso com conteúdo de humanismo e da reforma, foi forçado a abandonar a França e seguiu para Basileia, onde encontrou asilo. Em 1536, em Basileia, Calvino escreveu sua monumental obra As Institutas da religião cristã. Numa época em que era escassa a literatura sobre doutrinas fundamentais do cristianismo, esse manual preencheu essa lacuna. Essa obra, que tinha 516 páginas de formato pequeno, era dirigida ao rei da França, Francisco I, numa tentativa de persuadi-lo a aceitar as ideias da reforma. A primeira edição dessa obra constava de apenas 6 capítulos, sendo que os primeiros 4 tratavam sobre a lei, o credo, o Pai Nosso e os sacramentos, e os 2 últimos sobre os perigos da doutrina romana acerca da ceia do Senhor e da liberdade cristã do cidadão. O êxito das institutas que foram escritas em latim foi tão grande que em 9 meses esta edição foi esgotada. A obra passou por várias edições que também foram escritas em francês, até a edição final de 1959, que foi composta em 4 livros e 8 capítulos. O primeiro livro trata sobre Deus e sua revelação. O segundo sobre Deus como Redentor e o modo em que se nos dá a conhecer primeiramente no Antigo Testamento e depois em Jesus Cristo. O terceiro trata sobre como, pelo Espírito Santo, podemos participar da graça de Jesus e dos frutos que ele produz. O último trata sobre a igreja e os sacramentos. Calvino foi considerado sistematizador da reforma, que reuniu de modo sistemático a doutrina bíblica, como nenhum outro antes dele tinha feito. Lição 4.1, a teologia de Calvino. A teologia de Calvino é conhecida pelo recurso mnemônico usado pelos estudantes chamado de telipote, de totalidade da depravação humana, o E de eleição incondicional, o L de limitação da redenção, o I, irresistibilidade da graça, e o P, perseverança dos santos. Na verdade, a gente trata aqui, o termo é telip, né? Mas, portuguesando, é tulip, tá? Nós encerramos a página 257, na página 258 continua o mesmo assunto, afirma que o eleito é irresistivelmente conduzido pelo Espírito Santo para Cristo. A perseverança dos santos afirma que os eleitos irresistivelmente salvos pela obra do Espírito Santo jamais se perderão. Calvino chegara à conclusão semelhante à de Agostinho, e isso se deve mais ao estudo que fez das Escrituras que a influência do teólogo de Cartago. Calvino reconhecia apenas 2 sacramentos,
o batismo e a ceia. Durante sua vida, a principal questão teológica que dividia os cristãos era a presença de Cristo na comunhão. Essa questão colocou Lutero e Zwinglio em lados opostos, e nessa questão Calvino assumiu uma posição intermediária entre os reformadores alemão e suíço, dizendo que a presença de Cristo na comunhão é espiritual, ou seja, no ato da comunhão pelo poder do Espírito Santo. Os crentes são levados ao céu e participam com Cristo de uma antecipação do banquete celestial. Nós encerramos, então, na página de número 258 e damos prosseguimento no próximo vídeo, tá? Com a lição 4.2, a preeminência política de Calvino. Deus abençoe a todos, uma boa aula.